Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 15, de 19 a 35, e corresponde à semana 19 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é O Concílio de Jerusalém, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que os tinham enviado, mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Na leitura bíblica da semana passada, vimos que alguns fariseus, embora convencidos de que Jesus realmente era o Messias, começaram a pregar que antes de se tornar cristão, um gentio deveria guardar a lei de Moisés, submetendo-se à circuncisão como sinal de obediência a ela. Alegando falsamente terem sido enviados por Tiago, irmão terreno de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, foram até Antioquia da Síria para tentar impor seu posicionamento à comunidade que ali se reunia. A questão tomou grandes proporções, precisando ser discutida entre apóstolos e presbíteros num concílio em Jerusalém. A conclusão da reunião foi deliberada por Tiago. A circuncisão continuava não sendo pré-requisito essencial para gentios serem considerados cristãos, mas 4 proibições lhes seriam formalizadas como padrão de conduta, a fim de promoverem seu bom relacionamento com os cristãos de origem judaica, concernentes aos seguintes tópicos: o consumo de comida contaminada pelos ídolos, de carne de animais estrangulados e de sangue, e a imoralidade sexual. Estes aspectos não se prestam a estabelecer a lei como válida apenas no que se refere a eles, mas visavam ao convívio pacífico com os indivíduos de origem judaica, que, embora constituindo minoria nos territórios gentios, estavam presentes em praticamente todas as cidades do mundo conhecido. À medida que o número de gentios ultrapassasse o de judeus dentro da igreja cristã, todavia, essas restrições gradativamente perderiam importância. Ao mencionar o consumo de carne contaminada pelos ídolos, Tiago alude a um costume comum entre os gregos que comercializavam porções de carne provenientes de animais que haviam sido oferecidos em sacrifícios a deuses pagãos. Já a carne de animais estrangulados retinha o sangue, que era reputado por uma iguaria entre os gentios, assim como a ingesta do sangue sem a carne, elementos originalmente proibidos na alimentação dos judeus. Com relação à imoralidade sexual, é fato que algumas formas de pecado eram tão prevalentes na sociedade pagã que era preciso proibi-las explicitamente, mesmo entre cristãos recém-convertidos. Além das decisões aqui listadas, nesta mesma permanência em Jerusalém é que ficou decidido que Pedro seria o apóstolo dos judeus e Paulo dos gentios. O posicionamento de Paulo, sua exposição da palavra e o relato de suas experiências missionárias em território gentílico
fizeram com que a liderança da igreja em Jerusalém reconhecesse de forma coesa sua autoridade sobre os gentios, ratificando o que já vinha sendo exercido na prática. Dessa forma, não apenas o contato direto com o Cristo ressurreto assinalava a autoridade apostólica de Paulo, mas agora faziam-no também os demais apóstolos, sobre os quais repousava a posição de testemunhas de representação do próprio Jesus Cristo. O texto de Atos 15, 22 a 35 representa uma formalização das resoluções do referido concílio. Em tal oficialização, os apóstolos e presbíteros enviaram uma carta à Antioquia da Síria, a qual seria portada por Paulo e Barnabé, bem como por 2 profetas de Jerusalém, Judas Barsabás e Silas. Com este procedimento, Tiago quis garantir que eventuais dúvidas que surgissem entre os cristãos de Antioquia durante a leitura do documento fossem esclarecidas pela delegação. Além disso, de forma prudente, a presença de Judas e Silas impedia que as resoluções fossem tidas por tendenciosas, caso apenas Paulo e Barnabé fossem os mensageiros. Por fim, Tito, que havia sido levado por Paulo a Jerusalém, voltou a Antioquia sem ter sido obrigado a circuncidar-se, corroborando em definitivo que as tendências judaizantes estavam sendo unanimemente rejeitadas. A missiva tinha como remetentes os próprios apóstolos e presbíteros de Jerusalém, e iniciava seu conteúdo com um pedido de desculpas pelos transtornos ocasionados pelos judaizantes nas igrejas de Antioquia da Síria e da Cilícia. A seguir, a epístola recomendava a delegação que estava enviando e endossava a boa reputação de Paulo e Barnabé. Por fim, a carta repetia as prescrições do concílio. Indo de Jerusalém a Antioquia da Síria, Paulo, Barnabé, Judas e Silas leram o documento perante a comunidade de discípulos que se alegrou com seu conteúdo. Em contraste com a postura dos judaizantes, atentos apenas à letra da lei, Judas e Silas exprimiram interesse empático pela espiritualidade dos cristãos de Antioquia, encorajando-os. Embora após certa permanência os integrantes desta comissão tenham voltado a Jerusalém, Silas retornaria de lá para permanecer em Antioquia da Síria, junto a Paulo e Barnabé. Aplicação prática. Incorporar aspectos cerimoniais como elementos obrigatórios àqueles que se professam cristãos está longe de ser mera questão doutrinária. Discutir o assunto representou a ratificação do entendimento da Igreja primitiva acerca do caráter da missão de Jesus Cristo, bem como a definição dos rumos do próprio cristianismo, como bem escreveu Hernandes Dias Lopes em sua obra Atos, a ação do Espírito Santo na vida da Igreja. O que estava em jogo não era uma questão lateral e secundária, mas a própria essência do cristianismo. Não eram algumas práticas culturais judaicas, mas sim a verdade do Evangelho e o futuro da Igreja. Não fosse o papel ativo de Paulo, primeiramente convencendo Pedro e Barnabé em Antioquia da Síria de que estavam erroneamente cedendo ao legalismo dos judaizantes e, em Jerusalém, demonstrando que detinha a mesma autoridade dos demais apóstolos e que possuía real experiência entre os gentios, o cristianismo teria sido restringido ao movimento reformador ou avivalista do judaísmo. Em vez disso, Paulo entendeu que a lei mosaica teve um papel intermediário, assim como um tutor conduz uma criança até que ela adquira autonomia. A lei mostrou a incapacidade humana de autojustificação e apontou para Cristo como o cumprimento cabal das difíceis ordenanças que ela encerrava. Por causa de Jesus, a lei dada por Deus é cumprida pelo próprio Deus, tornando-los livres de sua maldição. Como Jesus mesmo enfatizou em Mateus 5, 17 e 18, ele não veio ao mundo para invalidar a lei, tornando-se adversário dela. Jesus disse claramente que nenhum i ou tio da lei passariam até que todas as suas exigências fossem cumpridas. Seu objetivo não era impedir a realização da lei. Pelo contrário, ele amou, honrou e obedeceu à lei. Ao cumprir os mandamentos da lei, Jesus removeu a maldição que estava imposta por ela a toda a humanidade. Portanto, o cristão já não está debaixo da condenação legal da lei, porque Jesus torna disponível perante Deus a condição de justo a todo aquele que nele crê. Isso significa que restrições alimentares, dias sagrados, intermediação clerical, o sistema de sacrifícios e a circuncisão não mais devem vigorar em nossos dias. Naturalmente, o princípio subjacente às resoluções do Concílio de Jerusalém vai muito além de restrições alimentares e da imoralidade sexual em si mesmas, aplicando-se a qualquer atitude de um crente que possa servir de pedra de tropeço para outra pessoa. De certo modo, portanto, a liberdade cristã é escrava da consciência alheia.
Um cristão de origem gentia que comesse alimentos inicialmente oferecidos aos ídolos, por exemplo, mesmo não compactuando com a idolatria de seus compatriotas, poderia ser encarado como alguém disposto a sincreticamente participar destes cultos. Nesse sentido, é que o apóstolo Paulo bem sintetizou em 1 Coríntios 10, 23 e 24, como deve ser o nosso procedimento uns para com os outros. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Em prol do bom convívio, uma conduta transparente é sempre preferível em detrimento de ações potencialmente ambíguas, com vistas a evitar não somente o mal, mas sua aparência. Trazendo da mente para o coração. Senhor, meu Deus, quero agradecer-lhe por sua grandeza e soberania na condução da história. Obrigado porque foi o Espírito Santo quem direcionou cada passo de sua igreja, de maneira que a salvação que há apenas em Jesus Cristo chegasse até mim hoje. Não entendo porque o Senhor decidiu trabalhar em parceria com seres humanos tão falhos e sujeitos a dúvidas, ineficiências e confusões, mas agradeço porque, apesar destas imperfeições, seus propósitos são cumpridos de forma cabal. A leitura bíblica desta semana evocou-me diversos conflitos no seio das comunidades de fé a que pertenci, aos quais presenciei desde minha infância como cristão. Posso lembrar-me de como o Senhor usou homens e mulheres para trazerem harmonia em meio a algumas dessas divergências, sem abrirem mão da pura mensagem do Evangelho, e sou grato porque elas me constituíram exemplos positivos. Entretanto, infelizmente, recordo-me de maior número de situações negativas, em que indivíduos utilizavam-se da hierarquia eclesiástica para tomar decisões infundadas, em benefício próprio, ou até mesmo completamente anticristãs. Tudo isso faz com que um arrepio sobrevenha-me apenas ao ouvir expressões como concílio, reunião de conselho ou assembleia ordinária. Por diversas vezes, já adulto, surpreendo a mim mesmo rememorando com tristeza excertos de algumas das deliberações promulgadas nestas cúpulas eclesiásticas, pois lembro de pessoas que saíram magoadas e com sua espiritualidade arrasada por causa delas. Além destes maus exemplos de minha história pessoal, obviamente, completo meu raciocínio com posturas semelhantes adotadas ao longo da história do cristianismo, que tornaram a igreja um antro de corrupção, mundanismo e destruição. Onde estão os que de fato seguem a recomendação de não servirem de pedra de tropeço aos irmãos de fé? Existe hoje alguém comprometido com a preservação da fé alheia, como um pai está ao lado de seu filho? Em que ponto a igreja perdeu-se em sua missão de ser um ambiente catalisador do amor, do cuidado mútuo e do desenvolvimento do caráter cristão, pelo convívio outro-centrado? Inspiro profundamente, tensionando acalmar minha alma, mas sou surpreendido por uma taquicardia ainda mais intensa. O Espírito Santo, o moderador de minha consciência que faz Jesus vivo diante de mim, parece-me especialmente incisivo, lembrando-me de situações nas quais eu mesmo fiz-me obstáculo a outras pessoas. Começo a recordar de ocasiões nas quais feri a fé de meu próximo, seja por atitude efetiva, seja por omissão, quando deixei de construir ao lado dos pequeninos na fé uma espiritualidade pautada por meu exemplo de vida. Devia ter sido o melhor ouvinte, um conselheiro mais dedicado, um companheiro mais empático. Perdoe-me, Senhor. Perdoe também sua igreja. Estamos muito aquém da missão que o Senhor nos confiou, e assim continuaremos se não for seu favor, se não for o convencimento ativo de seu Santo Espírito que a tudo transforma. Que eu entenda que minha liberdade em relação à lei não significa licenciosidade, mas oportunidade. Não individualismo pela garantia da salvação, mas compromisso comunitário. Não tentativas de autojustificação mediante barganhas, mas obras de gratidão que exprimam minha santificação. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 15, 19 a 35, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, o que estava em jogo com a chamada questão judaizante? Terça-feira, quais foram as resoluções do Concílio de Jerusalém, aqui relatado? Essas 4 prescrições são aspectos da lei que nós, gentios, precisamos seguir para sermos salvos? Quarta-feira, tomando as resoluções destinadas aos gentios no Concílio de Jerusalém, explique a frase,
A liberdade cristã é escrava da consciência alheia. Para responder esta pergunta, leia também as passagens bíblicas de Mateus 18:6, Marcos 9:42, Lucas 17:2, 1 Coríntios 8 e Gálatas 6:2. Quinta-feira. Além das prescrições direcionadas aos gentios convertidos ao cristianismo, que importante resolução adicional foi tomada no Concílio de Jerusalém concernente à autoridade de Paulo? Sexta-feira. Em que aspectos de sua vida você pode aproveitar melhor as oportunidades concedidas pela liberdade que temos em Cristo? Pense nisso com relação aos seguintes aspectos. Primeiro, em suas práticas espiritualistas pessoais, tempo devocional, oração, jejum e meditação cristã. Segundo, no relacionamento com cristãos cuja fé ainda não é madura. E terceiro, no trato com as pessoas que ainda não são cristãs. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 15, 19 a 35 para a sua vida?